Sejam bem-vindos todos, sejam acolhidos com amor, com afeto. A vida flui, a vida pulsa. Então vamos lá, muito obrigado pelo carinho, pela presença de cada um aqui. Fico muito feliz quando a gente divide esses momentos, quando a gente compartilha. Sejam bem-vindos todos. Hoje a nossa querida e convidada é uma grande amiga também e colega de trabalho, Thaísa Mariotti. É uma querida, a Thaísa é psicóloga clínica, ela é consultora e orientadora de carreira. E vamos lá, então a Thaísa, como eu estava falando, ela sempre trabalhou nesta área. Ela tem muito conhecimento com carreiras, com orientação. Eu acho super legal esse assunto, porque a Thaísa, a gente estava conversando, né, antes de fazer a live para montar este assunto, e eu falei, Tatá, sabia que este assunto, ele é um olhar muito lindo, ele é muito falado nas constelações familiares. O propósito de vida, qual o meu propósito de vida, né? Para o que eu vim, para o que eu sou chamado, né? Então é interessante a gente ver desse olhar da Thaísa, que tem essa experiência com este mundo, né? Ela é professora convidada da Fundação Getúlio Vargas, de analista de RH. Então tem assuntos aí super legais e eu vou convidá-la agora. É uma alegria te receber aqui. Tem tanta gente linda, Thaísa, que está aqui nessa egrégora. Queridona Thaísa, eu quero que você se apresente, seja muito bem-vinda, fale de você, da sua carreira. Eu vi que você me apresentou um pouco, né? Você falou um pouco de mim, talvez eu seja um pouco repetitiva, mas assim, eu estou muito feliz também, né? De estar aqui com você. Você sabe que eu te amo demais, você é meu amigo do coração, a gente não se vê sempre, mas assim, a gente sempre se fala, a gente tem uma conexão muito forte. Então é um prazer estar aqui. Conexão de alma, né, Tatá? É verdade. É sim. E falar sobre esse tema, para mim, é muito importante, porque conta um pouco da minha história, né? Eu vou contar, ao invés de me apresentar, eu vou contar a minha história, que aí eu vou me apresentando assim, né? Bom, falando um pouco de mim, né? A minha primeira faculdade, né, foi administração. Eu acho que eu passei pela dúvida que a maioria das pessoas passam, né? Que carreira escolher. Eu já queria psicologia na época, eu já gostava da psicologia, mas meu pai falava que eu ia morrer de fome. E aí eu decidi, na época eu precisava, eu queria trabalhar, eu queria ter minha independência, então eu fui para administração, né? Então, assim, a primeira influência já forte, né, de fora da gente. A gente, quando é adolescente, né, a gente jovem, a gente é muito influenciado, né? A maioria de nós somos muito influenciados. Então, aí foi a primeira forte influência, né, do meu pai, e eu acabei indo para outro caminho, né? Fiz administração, e fui, né, meu primeiro estágio foi logo no terceiro período, trabalhei na área de recursos humanos. Então, a minha ligação com carreira já é muito forte, já há muito tempo, né? Desde os meus 19, 20 anos. Já estou com 40. Então, eu já estou nesse mundo já há 20 anos, né? E uma coisa que eu me lembro, minha mãe está aqui assistindo e ela, não sei se ela lembra disso, mas eu lembro que minha primeira semana de estágio eu falei assim para minha mãe, falei, mãe, eu preciso fazer um curso de teatro, porque eu não vou sobreviver a esse mundo se eu não fizer um teatro, porque assim, é o teatro corporativo mesmo que existe, né? As pessoas desempenham papéis mesmo, e muitas vezes essas máscaras que são usadas são confundidas mesmo. As pessoas ficam tão habituadas a usar as máscaras que elas se confundem e se tornam pessoas meio perdidas de si mesmo, né? Enfim. Isso. E aí, desde então, eu sabia que não era muito aquilo que eu queria, e não pelo trabalho em si, porque eu fiz muito tempo, né, de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Eu gosto muito porque está muito alinhado com o meu propósito, né? Eu vou falar do meu propósito depois, a definição dele mesmo, mas assim, tem a ver com desenvolvimento humano.
né? Então, o trabalho em si eu sempre gostei muito, mas a forma que era, a politicagem que era, era muito mais, o foco final, às vezes, ficava muito mais no processo do que na pessoa. Né? E eu sempre fui muito ligada a pessoas. E aquele negócio foi aumentando dentro de mim, eu não entendia muito bem o que que era. E aí fui fazer terapia por conta de uma chefe que eu tive. É, porque assim, é muito doido, porque quando eu terminei a faculdade e eu participava dos processos seletivos, nos processos seletivos eu falava que eu queria ser diretora, que eu queria ser presidente, porque quando eu saí da faculdade, assim, durante a faculdade eu queria. Eu achava que queria, na verdade, né? Eu acho que era o que a sociedade falava, né, para mim que eu tinha que ser. E quando eu entrei Isso. no mundo mesmo, assim, corporativo, eu falei, cara, não, eu não quero ser igual a minha chefe. E eu meio que surtei, porque quem olhava de fora parecia que eu estava super bem sucedida, mas eu não me sentia assim. E eu me sentia constantemente assim, faltava alguma coisa, né? Eu não tinha ânimo de ir para o trabalho, eu comecei a ver que o propósito do meu trabalho estava se resumindo a ganhar o salário no final do mês, e eu sempre acreditei que a vida é muito mais do que isso. Né? O nosso trabalho é muito mais do que isso, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né, trabalhando, normalmente é assim, e ele precisa fazer sentido, ele não precisa só me dar dinheiro. Claro que, né, eu não estou falando aqui que é assim sempre e que foi assim sempre também, né? Eu trabalhei muito tempo porque eu realmente precisava do dinheiro, sim, né? Exatamente. É, mas ao longo do tempo eu fui, poxa, mas não é só isso que eu quero. E aí fui construindo, né, a minha transição. Nesse meio do caminho eu consegui fazer a faculdade de psicologia, eu fiz a formação em coaching já há muito tempo, em 2010. Comecei a fazer, tenho a especialização em coaching de carreira, né? E aí fui trabalhar para esse lado também. Então hoje eu posso dizer que eu atuo minha carreira tem muito a ver com o meu propósito, né? Eu sou psicóloga clínica, como você falou. Eu trabalho com orientação de carreira, orientação profissional para adolescentes, né? Para jovens que estão buscando aí a primeira faculdade, essas coisas. E foi um processo doloroso, mas hoje eu estou muito, muito feliz e me sinto muito realizada e amo fazer esse trabalho de ajudar as pessoas a descobrirem seu propósito, né? Tatá, A, a, a... Hum, eu, Peraí que eu tava. eu infelizmente não resistirei. Você é uma pessoa linda, cheia de talentos. Eu estou aprendendo coisas também hoje com essa live aqui, viu, Tatá? Uhum, E eu uhum. acho, eu falo brincando, mas é um brincando muito sério, Thaisa, porque como esse assunto, você falou, é verdade, como as pessoas adoecem nos seus trabalhos, né, Thaisa? Adoece. Como elas são Exatamente. tristes nos seus trabalhos, o Uhum. que fazer. E olha que interessante, Thaisa, eu me vi moleque lá atrás, eu fiz uma orientação profissional, como me Hum. ajudou. Então, Sim, molecadas aí de plantão, meus primos aí, filhos dos meus primos e todo mundo que está vendo essa live, né, saibam que isso muda mesmo, ajuda muito mesmo, né? A gente ajuda. a E direcionar, né, antigamente, Thaís? e na nossa época também, né, porque eu também fiz, e eu lembro que Aham. era muito mais focado num teste que dava um resultado, Isso tinha assim, também, não era muito aprofundado, né? Era uma é coisa bem verdade. rasa, era uma coisa bem rasa. E hoje, né, pelo menos o trabalho que eu faço não é assim. Né, eu vou realmente, tem um foco muito grande no autoconhecimento, porque assim, muitas pessoas perguntam, né? E aí, mas o que é propósito? Eu fiz até uma pesquisa recente aqui na página do Instituto Orienta mesmo, e as pessoas, a maioria das pessoas não sabem muito bem qual é o propósito delas, né? E aí, já dando algumas dicas, né, para essa descoberta aí de o que é o seu propósito, né? Primeiro, o Isso, o que é que é exatamente propósito? o propósito, né? Né? É aquilo que faz seu corpo vibrar, sabe? É aquilo que faz, é meio que a razão de você existir. Né? E por que não levar isso para a carreira também, né? Porque assim, a gente não é uma coisa ou outra, né? Nós somos uma pessoa só, né? Por mais que a gente desempenhe vários papéis, né? Durante é, a nossa vida, o nosso dia, nós somos uma pessoa só. Então, não é que tenha que ser assim, mas é muito bom quando é assim, né? Exatamente. Então é isso, assim, o que que te move, né? O que que faz você acordar na segunda-feira de manhã feliz porque você está indo trabalhar? Né? O que Olha que que legal essa. você,
né? O que que você Isso. faria até de graça? Se você fosse. Essa pergunta eu faço, normalmente as pessoas respondem, né? Se você fosse rico e não precisasse de dinheiro, o que que você trabalharia? Ah, tá, isso não é trabalhar, né? Eu ia ficar viajando o mundo inteiro, mas assim, finge que você viajou já o mundo todo, você já fez tudo que você queria fazer. E aí, depois, o que que você ia fazer? Né? Essa é uma pista também para você descobrir Excelente. o seu propósito, né? Mas assim, não é algo também que às vezes eu acho que tem muito. Quando eu comecei com essas minhas questões, né, não era tão falado isso, porque hoje está muito. Essa palavra propósito está muito na moda, né? É, Isso. mas assim, não é algo que é instantâneo, é que de uma hora para outra você vai descobrir, pode ser que sim, pode ser que não. O meu foi um processo, né? E eu acredito muito que seja um processo, e ele começa muito com o autoconhecimento, né? Quando. E assim, uma outra coisa importante dizer é que a gente, quando começa a nossa carreira profissional, né, começa a nossa vida, quando a gente se percebe um adulto, né, um jovem adulto, que agora, né, quando acaba a faculdade, que assim, cara, agora vai. A sensação é essa, né? Agora vai que é tua, porque você não tem mais nada para se amparar, agora é você com você mesmo. Quando a gente chega nesse momento, eu uso muito como, para a gente pensar sobre isso, a pirâmide de Maslow, né? Que a gente tem as nossas quando a gente tem nossas Isso. necessidades básicas atendidas, depois a gente tem uma certa segurança, que a gente já tem nosso emprego, já tem nossa casa, depois vem as outras etapas, né? Que é a estima, até chegar lá na autorrealização. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a se questionar mesmo, né? O que que eu estou fazendo? O que que eu tô. O tempo vai passando, a idade também vai chegando, e a gente vai pensar, o que que eu estou fazendo com o meu Certeza. tempo? Né? O que que eu estou E fazendo vai com a minha angustiando, vida? né? Vai E angustiando. como que eu posso identificar, Thaisa, se eu estou trabalhando alinhado a esse propósito, né? Eu achei Uhum. interessante essa comparação do propósito que você deu, porque realmente eu entendo como, né, nós como psicólogos, né, Thaisa, é sim a união das nossas emoções, das nossas razões, como você falou. Nós não somos segmentados, nós somos Sim. um ser todo inteiro, né, Thaisa? E não dá Uhum. para você dividir o ser. Ah, esse agora vai trabalhar. A gente não é robô, Esse né? agora, não Então aí, somos. E muita gente, graças a Deus. infelizmente, graças a Deus, né? Mas infelizmente algumas pessoas ficam nesse papel, né? E aí chega uma hora que vai passar, aí vai parar lá no nosso consultório, né? Porque aí tem Isso, que fica fazer 30 anos, tratamento, exato. porque aí vai Exatamente. pifar, né? A gente tem várias aí, tem o burnout, a gente tem a depressão, que vem cada vez mais forte, enfim. Porque quando a gente não está alinhado, né, aos nossos valores, aos nossos princípios, à nossa personalidade, ao que a gente gosta, inevitavelmente, em algum momento, isso, né, o corpo começa a falar mesmo, né, a gente somatiza e a gente vai ficando doente, mesmo fisicamente, mas é a emoção que está reprimida aí que está trazendo isso. Ou realmente a gente deprime, né, a maioria das pessoas hoje são muito ansiosas, enfim, mas voltando à sua pergunta, né, como é que eu vou saber? Como identificar, É, né? Se a sim, gente trabalha alinhado e depois, Thaís, é tanta coisa. Você fala uma coisa, me dá mais curiosidade ainda mais, porque eu acho que sorte, né, Thaísa? Você ser psicóloga clínica e atuar assim, porque a gente separa muito empresa com algo que realmente não dá prazer, trabalho, é algo pesado, né? sim. Então, mas é isso, Thaísa. Assim, e a gente também não pode generalizar, porque eu estou falando aqui de empresa, e assim, eu trabalhei em grandes empresas que eu gostava muito, tenho amigos até hoje de várias empresas, assim, né? A questão não é, para mim, né, não era as empresas em si, mas era o formato, né, de trabalho, né? Eu sou uma Isso. pessoa, porque assim, cada um tem as suas motivações, né? Isso é até um ponto que eu uso no meu trabalho, que é descobrir qual é a sua âncora profissional. Depois eu volto nessa pergunta, tá? É só para promover Tá. esse gancho, acho Fica à importante vontade, falar. Thaísa. Isso. Porque assim, tem pessoas, por exemplo, que são ancoradas na segurança e estabilidade, né? Então, o que motiva a pessoa a trabalhar é ela ter segurança e estabilidade. Então, provavelmente essas pessoas vão buscar o concurso público, por exemplo, né? Tem pessoas que são ancoradas em serem referências em determinado assunto. Então, são pessoas que são especialistas em determinado assunto, são grandes professores, são, né, grandes consultores de determinado tema. Essas pessoas são ancoradas
no referência técnica. Tem pessoas que são ancoradas porque querem construir uma carreira gerencial mesmo, que a ideia dela, o que motiva elas virarem tipo, o topo da hierarquia de uma empresa. Tem gente que é desafio, tem gente que é uma causa maior, normalmente essas pessoas de causa maior vão trabalhar numa ONG, tem pessoas que precisam de liberdade, autonomia, então são algumas, são 8 âncoras, se eu não me engano, poderia falar aqui mais detalhado de todas, mas acho que vai demorar muito. Mas essa informação para mim, por exemplo, foi muito importante, porque a minha é autonomia e liberdade. Então, eu me motivo com sendo autônoma, né, sendo a dona do meu horário, tendo a flexibilidade do meu horário, tendo liberdade para poder fazer o que eu quero fazer, né, sem ter chefe, sem ter alguém. Porque, assim, existem chefes e chefes, né? Eu já tive alguns, né? Tiveram uns que eu admirava muito, que eu adorava ter ele para seguir, mas teve outros que eu não admirava e eu tinha que seguir do mesmo jeito porque eu estava ali. Né? Então, assim, descobrir essa âncora de autonomia e liberdade, para mim foi muito importante, foi grande direcionador de carreira para mim, né? Essa transição Que minha, lindo, essa Thaisa. informação foi muito importante, né? Porque é nada mais que descobrir os seus talentos, né, Thaís? Você está falando, né? Aí você falou lá atrás do autoconhecimento, Tatá. Já Uhum, adorei, porque eu também acho que passa por aí, né? uhum, E sim, tudo liga, né? Tudo tá ligado. tudo tá ligado, tudo tá ligado. E esse, na verdade, isso aí é o que te motiva mesmo, é a motivação. Né? E aí não tem Ah, certo, não tem errado, é o que é bom para mim e o que é bom para você, né? Não tem certo ou errado. E aí, isso. é, como saber se você está alinhado, a sua carreira está alinhada ao seu propósito, que você me perguntou. É como você se sente, né? A gente tem, e tem um estudo de Harvard que diz que a gente tem dentro da gente um centro de bem-estar. E o que é esse centro de bem-estar? Ele vai falar para a gente, né, através das nossas experiências, e através das nossas sensações, o sinalizador vão ser as nossas sensações. Quando a gente está fazendo algo que traz bem-estar para a gente e quando não traz. Né? Então, quando você está no caminho certo, você sente que você está no caminho certo. Você vai segunda-feira, você acorda feliz. Cara, eu acordo segunda-feira, caramba, eu vou atender fulano, ciclano, ai que legal. Isso. Né? Ai, porque eu vou fazer aquilo, ai que bom. Então, a minha sensação é de prazer. Então, eu sei que eu estou indo no caminho certo. Né? Então, acho que, e se ao contrário acontece, então, assim, você acorda já, a famosa síndrome do Fantástico, né? De que domingo tocou a musiquinha lá do Fantástico, a vinhetinha, as pessoas Aperta já o botão da deprimem, né? Caramba, amanhã é depressão, segunda-feira, exatamente. já vai começar tudo de novo. É, Isso também é um sinalizador de que você não está alinhado, né? Se você tivesse alinhado, você não sentiria isso. Uma coisa que Isso. tem acontecido, né, é porque a gente tá vivendo a sociedade do desempenho, né, da multitarefa. Tá todo mundo muito fazendo muita coisa, a gente tem que fazer, a gente tem que aparecer, a gente tem que, né? E Pegamos esse a assunto. gente acaba não prestando atenção muito também nas nossas sensações, porque a gente acha que a gente tem que fazer e vamos embora e não tem tempo para refletir, não tem tempo para pensar em si mesmo, né, em contemplar a vida, em sentir essas sensações que o nosso centro de bem-estar está emitindo lá, está mostrando, e a gente não está percebendo, porque a gente está no automático, está fazendo, está vamos e não pensa. Então, uma outra dica, né, para você ver, né, perceber que você está no seu propósito, é você ter realmente um momento seu, né? Eu sei que às vezes é muito difícil, né? Hoje eu sou mãe também, né? Antes de ser mãe eu já achava que eu tinha pouco tempo, agora com mãe, então, putz, Parabéns, Tatá. Super índices, né? É verdade, não é fácil, hein? não é fácil, né? Mas assim, eu tô Criança. tendo que. Ela tem 1 ano, né? Então eu tô em fase ainda de. Eu já me adaptei bem. É. E algumas mudanças tiveram que ser, né? Eu tive que fazer algumas mudanças, acordar mais cedo, né? Criar tempo para poder ter tempo para mim e ter esse tempo de olhar para mim, me perceber, me sentir. Eu acho que isso é importante também. Se você me É, permite, com todo carinho e proteção, eu pude, né, perceber e estar ao seu lado, vendo o seu caminho de evolução, Tatá. É tão lindo a sim. gente acompanhar um amigo, um colega que seja, né? Que eu digo Uhum. assim, de a gente ver realmente, porque é como você falou ali atrás, é um processo, gente, não é mágica. Né? Você Não. pode perceber, né, Thaísa? Não tem vertente alguma que te dá, você hoje fez uma coisa ali, aí você pega e pronto, acabou. Uhum. Tá tudo Uhum. mudou. É um processo, né?
Sim, é um processo. E a gente está passando por um processo, né? A sociedade está passando por um processo Isso, a grande, sociedade né? como um todo. Pois é, porque a nossa sociedade até então ela tem sido construída em valores que não são muito sustentáveis, né? A gente sempre, e eu lembro, né? Tanto que a minha escolha profissional primeira foi exatamente por isso, porque na verdade pelo ter, né? A gente até então foi muito ter, né? Então eu trabalho para ter dinheiro para comprar coisas, né? É sempre o externo, o estímulo, né? O estímulo está fora da gente. E né, a gente, eu acompanho, né, esse movimento, eu estou vendo, eu acho que essa pandemia veio trazer isso mais fortemente, que é o caminho, que é o olhar para dentro também, né? Com Apesar da gente certeza. não, a gente viver freneticamente, não ter tempo de fazer as coisas, essa pandemia veio para trazer um pouco da gente parar, né? A morte, né, chegando próximo da gente, porque quando a gente soube essa questão da pandemia, né? A morte ficou. A gente teve esse medo, né? Caramba, eu vou pegar, alguém tá pensando em Todo pegar. mundo tem. Todo mundo teve isso no início, né? E isso faz a gente pensar a nossa vida inteira. Né? E a gente começa a voltar um pouco para dentro, né? E o que eu percebo é que a gente agora está mudando um pouco, né, do ter para o ser, né? E quando a gente fala do ser, a gente começa a questionar tudo, né? Porque será que vale a pena eu estar num trabalho que tudo bem, eu recebo um salário maravilhoso, mas que eu sou infeliz, né? Que eu não sou quem eu sou de Putz, verdade, que eu tenho que fingir que eu sou alguma coisa só para ter esse dinheiro no final do mês. Assim, eu não estou julgando quem faz isso, né? Eu sei eu né, que é uma te, escolha difícil, te né? entendo profundamente, Thaís. Me arrepiou, por isso que eu fiquei tão. Ó, eu vibrei, porque é isso. Tem que se olhar para a gente. Tem gente adoecendo, né? A gente Que adoece. lindo você está falando, Tatá. Eu acho que é desperta, né? Quem Uhum, quer, desperta. Se você quer despertar, aproveita. Não, não, uhum, não dá para falar, não, tudo é ruim. Tem algo de bom mesmo. Que uhum, legal você falar isso, Tatá. uhum. É. Tatá, fala um pouco dessa coisa da carreira com propósito, assim, Pois é, então. E aí, assim, unido, né? um pouco falando um pouco de carreira também, né? O que que é carreira, né? São as nossas trilhas profissionais. Então, assim, antigamente a carreira era algo mais linear, né? A gente até, a gente não, que a gente já não mais, mas assim, a geração anterior, né? Normalmente ela entrava numa empresa, ela ficava a vida inteira naquela empresa, fazia carreira, né? Anos fazendo a mesma coisa, anos na mesma função. E cada vez mais o que eu percebo é que nós mudamos muito, né? A gente está em constante mudança e as nossas escolhas profissionais também podem seguir o mesmo caminho. Né? Hoje eu sou muito feliz, né, psicóloga, fazendo orientação de carreira, de profissional, mas pode ser que daqui a um tempo, não é bem isso, enfim, quero fazer outra coisa. Né? É por isso que a questão do autoconhecimento Exatamente. sempre entra, né? É, Sempre. sempre entra. Então, assim, o que eu E percebo sabe o que eu acho também. legal, Tatá? Desculpa, antes de você fechar. É a importância do autoconhecimento, e como você já falou pela segunda vez, eu estou bem atento, a gente não é mágica. Você descobriu naquele momento algo, né, Thaís? Isso me Uhum. aconteceu lá atrás. Sim, Depois de um você tempo, passou não por era mais transição. aquilo. É que nem você falou, Tatá, eu já pensava em ser psicólogo, mas ainda não ousava, era muito jovem. Aí eu fui ser Sim. ator, já tinha esse desejo também. Não sustentou, não, não queria. Falei, não é isso. Aí quando Uhum. entrei, como você falou, né, Thaís, a gente entra realmente, aí tem essa busca, né? Quem busca encontra. Que lindo. E assim, então aquilo que eu falei até no início, né? Nós somos uns, né, seres integrais, né? Então, assim, a carreira, quando você descobre o seu propósito, dificilmente você vai conseguir ter uma carreira muito desalinhada a ele, né? Uma coisa que pode acontecer também, e que é importante para né, a questão do bem-estar, da saúde mental até, se não é possível, então assim, o que você quer mesmo, um trabalho que esteja mais alinhado com o seu propósito, seja algo é, muito distante, você começar a fazer algo paralelo, de repente, ao seu trabalho, que te traga essa sensação de que você está fazendo o que você veio para fazer nesse mundo. Né? Porque assim, Que lindo. né, o propósito é meio que a sua razão de existir mesmo, né? É o que você veio fazer. Alimentar o sonho, isso mesmo, Tatá. É o que você veio fazer aqui. Tem uma ferramenta,
que ela ajuda muito nesse processo, que é o Ikigai. Não sei se vocês aí já ouviram falar, mas é só colocar no Não, Google que explica pra aparece. gente. O Ikigai, Aham. ele é uma ferramenta japonesa, né? E ela significa a nossa razão de viver. E aí, o que ele diz é que, assim, você descobrindo, né, o que você ama, o que você acredita que as pessoas precisam, é, o que te pagariam, né, para você fazer, é, e o que você ama fazer, é, a interseção desses 4 pontos é a sua razão de viver. Que Né? coisa linda. Parece simples, mas não é tão simples. Mas é um caminho, assim, Exato. é um início, né? Para você pensar mesmo, para você começar a pensar sobre isso. Estão ouvindo a Isis, né? Tá chorando. Ah, É, dá-lhe, Isis, a vida participar. pulsa. E aí, assim, eu acho interessante também dar algumas outras dicas. Acho que o Ikigai é uma ferramenta que apoia muito nesse processo. Que Mas tem algumas lindo, viu, Thaís? Muito perguntas. legal mesmo você falar disso. Não sabia, não é, conhecia. Algumas perguntas que normalmente eu faço, né, para as pessoas que ainda estão meio, que sabem que tem alguma coisa errada, mas ainda não sabem muito bem o que que é, né? Eu lembro uma Exato. vez, eu acho que ela nem sabe disso, uma amiga minha, porque eu estava muito infeliz no trabalho naquela época, eu falava, né, assim, poxa, mas eu não quero mais isso, não quero mais aquilo, não, não, ela, Thaís, você sabe muito bem que você não quer, né? Mas o que que você quer? Quando ela falou isso, ela me deu um tapa na cara, né? Aí eu falei, cara, não é que é mesmo? Então, assim, tem muita gente que a gente entra, às vezes, naquela coisa de reclamar, 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 mas e aí, sabe? O que que você quer? Não sai disso, Não exato. sai disso, né? Então, assim, o que que você quer e o que que você pode fazer para conseguir alcançar isso que você quer tanto, né? E aí, algumas perguntas, né? O que que as pessoas, né? Para que as pessoas normalmente te buscam, né? Elas te procuram para quê? Isso é um Isso. indicador, né? Para você, de repente, caramba, a pessoa me procura. é, Né? Normalmente as pessoas me procuram para desabafar, as pessoas me procuram para ver o LinkedIn, as pessoas me procuram para ver o currículo, né? No meu caso, assim. Então, assim, para que as pessoas te procuram? Né? Para pedir o quê? Ajuda com o quê? Esse é um indicador importante. O que que faz mesmo? O que que você o que que você se percebe em estado de flow, né? O que que é o estado de flow? É quando você nem percebe o tempo passar. Então, assim, por exemplo, quando eu estou atendendo, eu não sinto o tempo passar. Quando eu vejo, às vezes já foi. Né? Quando eu Meu Deus, coisa linda tô, de exemplo. É isso aí mesmo. né? Por exemplo, aqui na live, eu tô amando, assim, tô aqui, né? E Eu também, Tata. aí, Nossa. e as E, coisas, né, essa quando turma linda que fluem, está aí com a gente, né? Realmente, a gente não vê é, passar um excelente exemplo. algumas coisas, né, também que você precisa saber, né? Quais são seus talentos? Essa é uma pergunta que Aham. muita gente tem dificuldade, né, em responder. É legal você entrar nesse tempo, porque geralmente os defeitos sempre sabemos tudo, né, Tata? Na hora, a gente tem um Exatamente. monte, né? Então, assim, quais são seus talentos? Né? Será que eles podem te ajudar? Assim, com esses talentos, o que você pode fazer, né, para fazer diferença no mundo? E aí, quando eu falo para fazer diferença no mundo, não é no mundo todo, né? É no seu mundo, né? Isso. É ao seu redor. Então, se você conseguir mudar o seu mundo aí ao redor, já vai ser bom para o mundo todo, né? Então, descobrir esses seus talentos e ao descobri-los, né, colocarem em prática, porque assim, é, é um dom que você recebeu, né? Então, assim, é justo que você compartilhe isso com as pessoas. E Tatá, você Então, falou uma coisa tão linda, eu vou dizer uma grande verdade. Querem saber a dica de ouro? Quando a gente vai fazer voluntariado, que era uma coisa que meu pai já tinha essa cultura, né, Tatá? Ah, vai uhum, fazer voluntariado, vai fazer não sei o que lá. Quem uhum, ganha é a gente. É incrível como a troca de voluntariado é um treino, Tatá, até das nossas competências, aonde a gente sim, se sente muito humano, você não se sente cobrado, porque ninguém te paga nada, você ganha uhum, marmita, às vezes. Para você estar sim, ali com sim, o sim, pessoal que não tem nem a marmita, Tatá, que a marmita é a alegria deles. Então, você imagina, você vê um mundo, um sofrimento que você não vê. Então, sim, aí você fala, meu Deus, como a vida me deu. Aí você vê que não é dinheiro só, né? Como você falou lá atrás, tá lógico que o dinheiro, ninguém é hipócrita, a não, gente está no mundo, a gente claro, tem que pagar exatamente, conta, tá no monte, pagar nossa, exatamente, né?
mas o propósito é muito além, né? O dinheiro é É uma muito além. consequência. Fiquem Exatamente. atentos nisso aí. O dinheiro precisa ser uma consequência né? Não é que precisa ser, né? Acho que precisa é muito forte, mas assim, é muito bom quando é, né? Quando é só Exato, pronto, consequência, é isso né? aí. Fica muito mais leve, né? Então, assim, Exatamente. outras coisas, outras, né, perguntas e reflexões para descobrir aí o seu propósito, né? Quais são os seus valores, né? E assim, isso é algo muito importante, porque às vezes você também se percebe incomodado com alguma coisa e às vezes não se dá conta do que é. Mas muitas vezes, às vezes a empresa que você está não tem os valores alinhados com você, o trabalho mesmo que você está fazendo não está muito alinhado com seus valores. Então isso vai fazer muita diferença, né? Outra coisa, como é que é a sua personalidade? Né? Você é mais introvertido, mais extrovertido, você é mais sonhador, você é mais pé no chão. Isso tudo também vai influenciar nessa escolha, né? E no seu propósito também. É, Nossa, cada outra dado coisa. legal que você dá, porque realmente a pessoa faz, eu acho que dá até uma esperança, né, Thaísa? Aos Uhum, que eu também adorei o que você falou, eu compartilho, eu trabalhei muito em empresas, e né, uhum, fui de hotelaria 12 anos e meio, então assim, teve lugares maravilhosos que até hoje eu guardo contato, e teve lugares difíceis, mas teve experiências, né, Thaísa? A gente uhum. só constrói assim, a gente se descobre assim. Que legal, eu Exatamente. acho que você está trazendo tantos pontos, Tatá, que muitas vezes a gente vê autoagressões, né? A pessoa em nome do dinheiro, eu já escutei muito É, isso, né, Thaís? Ah, mas o salário é bom. Tem esse outro lado, né, também, que é o contrário. A sim, pessoa fica presa ao fica dinheiro, presa. mas não está feliz. É o que eu chamo de algemas de ouro, né? A gente fica preso às algemas de ouro, aos benefícios, ao salário alto. Só que a questão é, às vezes a gente está ganhando bem mesmo, mas assim, e aí, no futuro, né? Isso cansa de acontecer, depois da aposentadoria, ou então mais velho, acaba que gasta esse dinheiro extra com a saúde, né? Putz, Porque falou não está tudo. feliz, não está, Exatamente. né? Esqueceu de viver e aí adoeceu, né? Enfim, é algo muito, muito sério mesmo. Eu sei que é muito difícil sair desse lugar, não é algo fácil, porque a gente se acostuma assim aos privilégios, a gente se acostuma a um monte de coisa, e o medo também de caramba, será que eu vou arriscar? Né? Mas assim, Exato. mas a vida é um risco, né? A gente nada garante que a gente vai ficar ali, né, ganhando aqueles benefícios para sempre, ganhando aquele salário alto para sempre. Em É, tudo, e é né, Thaísa? Em em tudo a vida é tudo. um risco. Não temos segurança em nada. A única certeza do mundo é a morte. A Então, morte é a por que não ser mudança, né? feliz? Tudo vai mudar E e a a gente vai morte é morrer, mudança. Isso né? mesmo. É verdade. Olha, amei. É. Porque a gente tem a chance de mudar. Na nossa Uhum. profissão, né? Se a gente não acreditar mais no ser humano, na mudança, eu acho isso muito legal, Tata. É, bom, desculpa. Não, aí Termine tá. teu Outra pensamento, coisa, Tata. né? Na outra reflexão também sobre isso, né? Sobre como buscar seu propósito, né? É pensar em quem te inspira, né? Quem é a pessoa que te inspira aí? Pode ser alguém que trabalhe com você ou não, algum profissional da sua área, Excelente. alguém até de fora mesmo, mas alguém que você admira, né? Que te inspira, né? O que essa pessoa faz? Como é que ela faz? Isso também é um ponto importante. Isso é É, importantíssimo mesmo, é verdade. sim. E aí, eu falei do Ikigai. E aí, uma coisa que também me perguntam muito tá, tudo bem, eu já sei qual é o meu propósito. Né? Hoje eu não estou trabalhando com no meu propósito, eu já sei qual é, mas e aí, como é que eu faço? Né? Aquilo. Quando eu fiz a minha transição, não foi de um dia para o outro, né? Eu me planejei, financeiramente, né? Eu fiz todo um trabalho psicológico mesmo, da mudança, do que eu não ia ter mais, né? Fiz aquela questão dos prós e contras, né? O que eu vou ter, o que eu não vou ter. Só que para mim, a minha felicidade, o meu bem-estar naquele momento era mais importante que qualquer outra coisa, né? E aí cada um tem seu momento. Né, às vezes, e assim, como eu falei, Exatamente. né, meu incômodo já vinha desde cedo e a minha mudança demorou um pouco, né, porque eu não estava Nossa, pronta.
né? Então, o que exige, né, nessa mudança, né? Esse planejamento eu acho muito importante, a questão do esforço mesmo, né? A gente, no meu caso, né, eu saí, né, eu ganhava um salário bom, no dia seguinte era eu comigo Aham. mesma, eu que tinha que fazer o meu salário, se eu não trabalhasse, eu não ia ganhar nada, né? E aí, então, tem um esforço diário, é, tem a questão da tolerância à frustração, porque às vezes você cria uma expectativa de que vai ser assim assado e às vezes não é. Você tem que ser persistente, né? Você tem que ser resiliente e não só resiliente, né? Agora tem um termo, não sei se você já ouviu falar no antifrágil. Já ouviu falar? Antifrágil? É. Não muito. Não, Não, então acho que não. o antifrágil, ele é tipo Eu um. acho que eu nunca escutei, É, não. então, mas é um termo bem legal. Eu não lembro mais da pessoa, do cara da teoria, eu não lembro mais o nome dele. A minha memória não está muito boa. Mas o que ele Não tem diz problema. é que como se fosse um. Depois do resiliente, né? O próximo passo. Que é você, né? O resiliente é como o bambu, né? Que ele. Até que idade? Estão perguntando aqui, né? Você conseguiu ler a Ah, pergunta? peraí. Até que idade podemos mudar de carreira e começar do zero em uma profissão nova? Até que idade é aconselhável? A pergunta do Bruno. Oi, Bruno. Isso eu acho que é É, muito de pessoa, né, Thaís? Fala da sua experiência, atendendo a Na pessoa. verdade, sim, na verdade não tem uma regra, né? As pessoas acham que existe essa regra. Muita gente fala assim, eu estou muito velho para mudar, eu já estou com uma carreira consolidada, como eu vou mudar do nada? Isso É, é mas não, verdade, também tem isso mesmo. mas não existe idade certa, né? Eu acho que existe a idade que você está pronto, a idade que você percebeu que não é agora. A gente tem alguns exemplos, né? Que, por exemplo, o Roberto Marinho fundou a Globo, ele tinha 60 anos, né? Então, assim, a gente pode Olha, criar, a gente pode se reinventar a todo momento, né? Eu acho que está adorei você falar isso, Thaís. muito mais na Porque a gente tem cabeça uma do que tendência a ligar a idade com não fazer mais nada, não criar mais nada, não se permitir, né, Thaísa? A ser mais nada, 60 anos, tem vida tá ainda. novo, Muita claro. vida pela frente. Sim, e quanto mais projetos a gente tá, e quanto mais ativo a gente tá, mais saúde a gente tem, assim, né? No sentido de longevidade mesmo, né? Muita gente, quando se Loucura. aposenta, e aí não é se aposenta e se entregam à televisão, né? Ao sofá, elas adoecem muito mais rápido. Né? Então, Com assim, certeza. acho que essa a resposta não tem uma idade certa mesmo. Né, vai depender muito de como você de como você, no que você pensa da sua vida, no que você quer realmente para sua vida. E para mim a idade certa é aquela idade que você não aguenta mais fazer o que você está fazendo e que ou muda ou realmente você adoece, né? Eita, Thaisa, que É, coisa linda. e agora É eu esqueci o que isso eu estava mesmo. falando. Ah, lembrei. Eu estava falando do antifrágil, né? Então, Isso, do assim, antifrágil. o resiliente, a gente usa normalmente o exemplo do bambu, é, né, que vem o vento, acontece qualquer coisa, o bambu vai, né, e o bambu volta. Então ele passa por um monte de Exato. coisa e ele volta lá, mas ele volta a mesma coisa, né, ele volta igual. O antifrágil, até esse autor, né, eu queria tanto lembrar o nome dele, mas enfim, coloquem no Google aí. Olha, ó, É, certíssimo. Mudança é necessário. Com certeza. A mudança, né, Thaís? A é vida aquilo é que a gente falou, movimento. mudança ela não é que ela é necessária, Então, ela é o que acontece mesmo, ela é a vida, né? A vida ela é é vital. É isso aí, Fernanda. A gente acha que a gente tem um controle, né, das coisas, mas a gente Falou tudo, não tem de tem. pouquíssimas coisas a gente tem controle, né? Bom, e aí o antifrágil é aquele que ele dá o exemplo da Hidra, um monstro da mitologia, acho que é mitologia grega, se não me engano, que é aquele monstro de várias cabeças e quando a cabeça arranca, tipo, arranca uma cabeça, nascem duas cabeças. Então, o antifrágil é isso, você passar pelas situações e sair melhor do que você era, né? Você aprender com os problemas que acontecem mesmo, né? Não é porque você está vivendo o seu propósito que vai ser todo dia maravilhoso também, né? Você está falando de coisas tão lindas. Isso é pura resiliência. É isso que você está falando. É Sim, verdade. sim, Não é sim. perfeito, mas também não, né, Tata, não, Mas, não mas está assim, condenado.
Pode Sim, mudar, pode melhorar, né? sim, Eu sim, estou sim. adorando esses pontos que você está falando, Tata, porque a gente se autocondena muito mesmo. Você está numa fila de uma Uhum. padaria, de um banco, o que as pessoas fazem é só reclamar. Reclamar, Só. amaldiçoar o seu trabalho, mas tem 20 anos, 30 anos, ou às vezes, né? Enfim, é o que você falou. Estão reclamando, mas às vezes se pergunta, né? Adorei aquela parte que você deu várias dicas. Quem entrou agora, pessoal, a Thaisa deu várias Ah, dicas de sensores muito legais, Thaís. Adorei isso, a coisa de se perguntar, né? Comece a se uhum. perceber. Se perceber. E Ficar atento, né? Às suas sensações também, né? isso, fica atento a esses incômodos e tudo. Enfim, Tata. Uhum. A Bernadette, né, tá falando que trabalhar é muito bom em qualquer idade, basta disposição. É isso mesmo, Bernadette. Mas assim, outra coisa importante, né, aquilo que eu falei, né? Então, mesmo você trabalhando com propósito, né, que sempre vai ser maravilhoso, às vezes a gente trabalha muito mais até do que antes, mas é um trabalho, pelo menos no meu Ih, caso, é um falou tudo. trabalho prazeroso, né? Eu trabalho sábado, às Exato. vezes eu trabalho domingo e tô feliz, né? Porque para mim faz sentido, meu trabalho faz sentido. A gente sai É, da normatização, né, Tata? Não é somos isso. obrigados a trabalhar de segunda a sexta, sábado, domingo, ficar parado. Eu posso Uhum, mudar, eu posso exato. modificar. Quem sabe eu trabalho domingo, mas é o que você falou. O ponto-chave é o que eu faço, o que eu amo, né? E eu queria linkar, porque lógico, né, Tata, a constelação é a menina dos olhos, e eu acho lindo, porque você vem de uma formação assim super vasta também, super competente, sempre nessa área assim, né, de RH, de empresarial, né, Tata? Você tem essa visão, e é tão lindo, porque faz a ligação, porque o Bert fala, o movimento da alma nada mais é do que você seguir o seu coração. Esse seria o certo, né, Tata? Esse seria o que a Sim, gente deveria, no mundo real, no mundo perfeito, todo mundo deveria seguir o seu coração, seguir os seus talentos. Você mas a falou gente lá não atrás aprende também. isso, né? A gente não aprende isso, né? A gente já Isso vem de vem, aprendizado, a é. gente não aprende isso dos nossos pais, porque também eles não aprenderam, né? A gente não é assim que a sociedade diz pra gente, né? A sociedade Exato. diz que a gente tem que ser daquele jeito, né? Daquele formatinho, e a gente tem que ganhar dinheiro, e a gente tem que construir nossa família, e a gente tem que ser assim, e tem que seguir o Exato. rebanho, né? Eu sempre falei, assim, uma coisa que eu fazia uma analogia, crachá, né? Crachá era uma coisa que me incomodava porque eu me sentia parte de um rebanho mesmo, que era assim, saía todo mundo na hora do almoço, vai todo mundo, o rebanho. Eu me Ai, sentia é meio verdade. que era meio estranho assim para mim, sabe? Eu me sentia meio sem identidade às vezes até, né? E Mas o mas é possível. parabéns pelo seu trabalho, né, Tata? Como professora, como atuante, porque é isso, ao longo dos anos, você falou tudo mesmo. Lá atrás era pior. Se a gente vem até pela história, né, Thaísa? Como a Uhum, gente agora realmente está um pouco na moda, mas o lado positivo, que a gente falou lá do propósito, né, de estar na moda, o lado positivo uhum. é que as pessoas, quem realmente está desejando sair, está despertando com algumas questões, né? E muitas delas que você trouxe aqui. Também de antigamente e agora, né? Porque eu recebi uma notícia recente que eu fiquei tão feliz, que eu acho legal compartilhar aqui com vocês, que antigamente, né, assim, quem era o bem-sucedido? Quem fazia medicina, engenharia, né, economia, tinha direito, né, tinha aquelas carreiras padrões. Né? Porque quando a gente pensa também no propósito, às vezes a gente não tem muita opção, né? A gente tem que fazer isso na época da escolha, né? Na escolha inicial. Então acaba escolhendo Aham. essas que dão mais dinheiro, entre aspas, que isso aí também é outra crença Com esse exemplo que eu vou dar certeza. é uma crença que está sendo é, desmistificada, com um exemplo, né, que eu vou dar aqui. Uma menina a Isabela, que fez orientação profissional, né, ela era adolescente na época, comigo, ela já estava fazendo engenharia ambiental, e ela não queria, e a gente fez um trabalho, né, de orientação profissional, e ela hoje está fazendo sociologia na UFRJ e está super bem trabalhando com sustentabilidade, fazendo palestra. Ela nem se formou ainda, mas ela já está super, sabe? Eu fiquei tão feliz porque assim, sociologia que é uma carreira que é meio, as pessoas olham meio torto, né? E ela está Isso. super, por estar também super alinhada ao propósito dela, ela já está tendo sucesso. Né? Então, assim, às vezes a gente vai buscar uma carreira porque acha que aquilo ali vai dar dinheiro, mas é totalmente diferente da gente, que a consequência não vai ser o dinheiro, né? Você vai ser um Tatá, que mais coisa um. linda. Parabéns por esse exemplo, viu, Thaísa? Parabéns pelo seu trabalho.
Porque não é rasgação de seda, não. É imaginar, imagina como isso muda uma vida inteira de uma pessoa. Inteira de Esse alguém, exemplo que você claro. deu. Muda a Sim, vida sim. inteira dela. A muda dela e das gerações que vêm depois dela, né? A gente falando disso, né? Exatamente. Porque ela é um exemplo. Isso é muito legal. Bom, falando das minhas redes, né? Minha página de carreira é @Instituto Orienta, aqui no Instagram. O meu, Arroba né, de Instituto Orienta, psicóloga, isso. @Instituto Orienta, e o psicólogo é @Thaisa Mariotti, psi. Né? Como eu atuo dos dois lados, eu preferi separar um pouco os assuntos, porque apesar deles se ligarem, né, por a questão do autoconhecimento, eu preferi separar. Eu faço Tá atendimento ótimo. online, o presencial eu ainda não voltei, né, mas normalmente eu atendo aqui no Rio, mas antes mesmo da pandemia eu já tinha muitos clientes fora do Rio e fora do Brasil, então o meu atendimento online já vem desde sempre. E Ah, fiquem à é? Você está vendo? vontade. E Já fiquem à vontade antes, mesmo né, para me mandar Thaís? mensagem. Não, já antes, eu já fazia. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, para tirar alguma dúvida, de repente do que eu falei não ficou muito claro, ou que despertou aí alguma curiosidade. Eu estou à Eu acho que disposição. mais isso, Thaísa, eu quero agradecer muito tudo que você falou, ficou muito claro, foi muito legal de dicas, de ligação, né, com emoção, razão, e sejam bem-vindos para quem, né, chegou no final, ou para quem assistiu, né, depois. E eu gostaria, Thaís, de agradecer muito a sua presença, tudo que você trouxe. Claro que a gente não pode aprofundar assuntos tão lindos, né, e que modificam uma vida mesmo, mas a gente pode trazer a luz da consciência, né, Tatá? Sim, E sim. sabe o que eu queria oferecer, Thaísa? Porque nós, né, a constelação explica sempre, eu queria oferecer, porque eu estou sentindo, fala muito dessa essência, né, toda que somos, né, que trazemos Uhum. à existência. E eu estou sentindo, desde que você entrou, Tatá, a bênção das mães que está me abençoando. E você falou da sua, né? E essa energia, essa força já estava assim desde o início. Então deve ser uma alegria também que você traz, uma bênção. E eu gostaria de finalizar com a gente, então, reverenciando e sentindo a força dos pais, né? Porque isso, Dos saibam pais. vocês, eu falei lá É. do, né? Eu linkei com a Thaísa, isso tem tudo a ver quando a gente está alinhado com os nossos, com a bênção dos pais, não com seus destinos, a gente vai para frente quando a gente olha para o nosso destino, né, Thaísa? Isso mesmo, é exatamente isso. Quando a gente Então é faz as isso, Thaísa. nossas, né, quando a gente faz as pazes com nossos pais e quando a gente consegue se separar deles, né, e entender que eles têm um caminho, né, eles tiveram um caminho deles e a gente tem o nosso, né, a gente é livre para É seguir o isso. nosso, eu acho que é mais fácil também chegar no nosso propósito, né? Eu vou só sugerir, então, Tatá, um presente, que é 2 minutinhos. Todo mundo fica aí sentadinho, tranquilo, né? Eu vou me Já despedir então, gente, aproveitando beijo, que o tema. obrigada, um beijo para todos, porque depois vai acabar, né? Beijo, obrigada, amei, Isso, amei. um beijo, Tatá. Eu que agradeço a sua presença, viu, Tatá? E Mas eu tudo que quero você participar trouxe. também, vamos lá. Uhum. Vamos lá. Ligando a esse tema tão lindo que você trouxe, Thaísa. Então, todos nós vamos receber as bênçãos dos nossos pais. Fica sentadinho, normal, tranquilo. E sentado mesmo na sua frente, você vê o seu pai e a sua mãe. Você fica sentado, você junta suas mãos assim. E sentado mesmo, você vai abaixando lentamente. E você para num momento ali e diga: eu os honro, pai e mãe. O que eu mais poderia desejar de vocês? Mais nada. De vocês eu já tive e tenho tudo. A vida. E agora a gente vai voltando. E papai vem do lado direito, fica atrás de mim. E mamãe vem do lado esquerdo. E você sente a presença. E ela fica atrás de mim, do lado de papai. Independente se são separados ou não, se já faleceram ou não, a vida e o espírito sempre está vivo.
E a força deles, que são os grandes, estão conosco. Então vocês imaginem agora, depois dessa linda reverência que nós fizemos a eles, eles atrás da gente nos abençoando e nós olhando lá para frente para o nosso futuro, a nossa carreira, os nossos sonhos. E a gente segue com a bênção dos nossos pais, tendo permissão para ser feliz na carreira e na vida. Beijo.